Tudo jóia, galera? Tudo beleza? Tô aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas. Perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários, perguntas que a galera deixaram no grupo. E eu quero tirar algumas dúvidas. Com essas perguntas, onde eu quero chegar com essas perguntas? Já tem vários vídeos aí, como vocês podem ver. E alguns vídeos sempre ficam algumas dúvidas, né? Ou pessoas que observam de forma diferente e geram alguma dúvida e deixaram aí as perguntas. Então eu quero responder essas perguntas hoje. A primeira pergunta que fizeram no grupo foi uma pergunta bem legal, que foi: qual é o meu auto? Qual é o meu auto modelo? Então tá aqui, eu trouxe para vocês. Meu auto modelo é um Enredo 1.16 da Traxxas. Desse lado as rodas são amarelas, desses são brancas. Isso aqui é coisa de gente fresca. Então eu gosto disso. Quando eu vou para um lado, as pessoas pensam que as rodas são amarelas, e quando eu vou para o outro, pensam que é branca, e de fato é branca e é amarela. Então tá aqui, esse é meu carrinho, tem algumas modificações para que ele possa resistir melhor. Tá um pouco meio feio aqui, e também um pouco sujo, mas é porque eu gosto de brincar bastante com ele, e muitas vezes por falta de tempo eu não limpo ele direitinho. Aí por que eu tenho esse carrinho? Por que eu escolhi esse carrinho? Porque esse carrinho, depois de modificado, ele é um carrinho que aguenta muito. Eu que gosto de brincar muito forte, tem uma meninada aí no grupo também que gosta de brincar dessa forma, eu até me identifico muito com eles. Então, aí esse carrinho, ele já modificado, ele suporta bem, ele me aguenta bem. Ele originalmente não me aguentaria, também não aguentaria muitas pessoas, mas ele modificado com alguns ups, né, peças de alumínio, outras inquebráveis, que é da RPM, entre outras peças. É um carrinho muito bom. E estou montando também esse carrinho aqui, ó. Ainda está com a bolha transparente. Esse carrinho é um Remote para 18 e ele é de drift, ó. Perceba que a roda gira para o mesmo lado, ó. Tá vendo? Esquerda, esquerda, direita, direita. Então esse diferencial traseiro é bloqueado. Esse carrinho ele deveria ser dessa forma. Só um minuto. Deveria ser assim, ó. Eu substituí a bolha, ok? Esse é da forma original. A substituição da bolha, ó. Esse modelo eu acho mais legal. E vou estar montando ele aí brushless. Vou fazer outros vídeos para vocês também. Estava até pensando em fazer uns vídeos desde o início, montando ele para vocês, vendo o que eu vou colocar, fazendo os testes como fica, tá ok? Então estes são os meus carros. E vamos para as perguntas. Bora lá. Fábio fez a pergunta: Rogério, em relação às baterias de lítio, até que ponto o C de descarga de uma bateria influencia no desempenho do auto? Seria muito diferença entre uma bateria de 20C de descarga e uma bateria de 40 ou 50C? Bom, Fábio, é uma grande diferença, sim. Primeiro porque é o dobro, né? E segundo pelo seguinte, vou te explicar como é que funciona. Você tem um carrinho que necessita de 20C de descarga e você coloca uma bateria de 40C. O que vai acontecer? O carrinho vai andar mais, o carrinho vai ter mais desempenho, mais força, mais arrancada. Funciona mais ou menos assim: se o teu carrinho só necessita de 20C e a tua bateria está escrito 20C e é realmente 20C, abrindo até um parênteses, muitas baterias de má qualidade, ela não tem a capacidade descrita nela, tá? Nem a capacidade de descarga, nem a capacidade de autonomia. Então veja bem, se o teu carrinho só necessita de 20C e você coloca uma bateria de 40C, o que vai acontecer? Vai queimar o carrinho? Não. Vai deixar o carrinho mais rápido? Não. A única coisa que vai acontecer nesse caso é que a bateria de 40C que você colocou vai esquentar menos. Porque toda a bateria, quando está descarregando, ela amorna ou até chega a esquentar. Então se você coloca uma bateria de 40C num carrinho que só necessita de 20C, é muito bom para a bateria, porque a bateria não vai aquecer, a bateria não vai inchar. Isso é essencial para a vida da bateria, né? Mas não há uma real necessidade. Agora, se o teu carrinho necessita de 30C e você usa uma bateria de 20C, a bateria vai trabalhar mais quente e também ele não vai desenvolver muito bem. As baterias,
elas têm geralmente o seguinte, 20 a 30C. O 20 seria a capacidade de descarga constante. Todo momento que você acelerar, ele vai ter a capacidade de descarregar 20C. 20C é 1 A, se a bateria for de 1 A, 1000 mAh, né? Teria uma capacidade aí de 20 A de descarga. Então é mais ou menos assim, ó. Você acelerou o carrinho e segurou, andando mesmo em uma reta. E um carrinho que necessita de 20C. Esse 20C constante, né, que é 20, 30C, o 20C constante vai manter o carro com aquela aceleração o tempo todo, sem forçar a bateria, sem forçar muito a bateria, e ele vai conseguir desenvolver. Então, até continuando aqui a pergunta que ele deixou logo após, para quem não participa de competição, ou seja, só brinca, esta diferença de descarga é tão móvel assim, pois os valores das que têm maior descarga são muito mais caras. Sim, elas são mais caras e também elas são mais grossas. Sempre são mais grossas, tá? Porque quando vai aumentar a capacidade de descarga, ele aumenta como posso dizer, porque assim, a bateria ela é feita como se fosse várias folhas de papel, a bateria de lítio, uma sobre a outra, positivo, negativo, negativo. Quando ela tem menos descarga, é como se a folhinha fosse mais fina. Quando ela tem mais descarga, é como se a folha fosse mais grossa, entendeu? Como se a folha fosse mais grossa. A capacidade de descarga, né? O CES. Então funciona assim. Para você que não participa de competição e você está com a bateria excelente, né? O mesmo nível de descarga que o seu carrinho exige, não vai haver necessidade. Agora, se você quer colocar uma diferença de 5C, de por exemplo 10C, né? Você usa o seu carrinho, que é os WL Toys no caso, necessita de 20, você quer usar uma de 30, tudo bem. A bateria vai trabalhar mais leve, tá ok? Depois eu vou fazer um vídeo especial aí só de bateria, explicando tudo detalhadamente, tá ok? Mais uma pergunta, Maico pergunta, alinhamento, uma pergunta, lubrificação, duas perguntas, e resfriamento, adaptando um cooler. São 3 perguntas, uma só, do Maico. Então bora lá. Alinhamento. O pessoal está reclamando muito dos WL Toys 1 para 18, principalmente nas versões B, que o carrinho puxa sempre para um lado. Às vezes para a direita, às vezes para a esquerda. Bora lá. O que acontece? No controle tem um alinhamento, no trim, os 2 botõezinhos de alinhar, né? Você alinha ele e o carrinho continua puxando. Pelo menos foi o que eu ouvi o relato de várias outras pessoas que me fizeram essa mesma pergunta. Então o que acontece? Por que acontece isso? O normal seria alinhou no controle, brincou ali normalmente sem bater o carrinho vai continuar alinhado. Só que vários fatores podem acontecer para que ele fique puxando para um lado. Primeiro, vocês já viram que no servo tem o salva-servo, uma pecinha branca, pequena. Essa pecinha serve para salvar o servo, né? Quando você dá uma batida forte de frente no carrinho, o que acontece? O servo não vai receber o impacto totalmente. E o salva-servo funciona mais ou menos assim, ó. É como se fosse uma peça assim, isso na maioria dos salva-servos. E a outra assim, ó, com uma mola aqui por cima, pressionando uma na outra. Aí o que acontece? Quando recebe o impacto, ele faz isso, ó, sobe a mola e volta para o lugar. No WL2 é bem semelhante também, só que é uma mola. Aí o que acontece? Você dá uns impactos, brincando na terrinha. Aí fez isso, cheio de poeira ao redor enquanto você está brincando, ó. Aí a poeira vem e fica, ó. Ele não volta para o centro. Ou às vezes está desse lado, também não volta para o centro. Ou às vezes fica puxando para um lado, às vezes fica puxando para o outro. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é os pneus um mais liso que o outro. E esses carrinhos são fortes. Quando você dá uma acelerada, o carrinho tende a puxar para um lado. Por que tende a puxar às vezes só para o mesmo lado? Porque o lado do motor é mais pesado. Na versão A é um pouco mais equilibrada, o peso do motor com o servo, com o peso da bateria e o receiver. Já na versão B é um pouco mais desequilibrado, por conta de que o motor 540 é mais pesado, né? Então na versão B tem mais um agravante, né? Que ele é muito mais forte. O carrinho é mais forte e também ele é mais pesado para um lado. Além do mais, esses linkzinhos originais, com o tempo, ele cria uma certa folga. Aí com essa força que o carrinho tem, ele segue um pouquinho.
aí acaba puxando para um lado. É mais um fator. Outro fator também é quando as buchas, você ainda usa buchas, as buchas já estão muito folgadas. Aí os pneus ficam balançando mesmo. Aí nesse balançado ele acaba puxando, ou mais para um lado ou mais para o outro. Como o carrinho é pequeno, se você estiver andando num local irregular, ó, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, ele tende a puxar para esse lado. E principalmente pela arrancada também, tá ok? Aí foi o alinhamento, né? Lubrificação. Lubrificação, se você usa ainda as buchinhas, você vai ter que lubrificar o eixo e as buchinhas, tudo junto. Você vai desmontar, sempre que brincar que sujar, você desmonta, tira o eixinho fora, tira as buchas, limpa, pode ser com água, detergente, depois põe de volta e lubrifica. Se for o carrinho novo, as buchas estiverem bem justinhas, você pode usar óleo Singer. Se as buchas já estiverem com mais folga, você pode usar óleo de motor, tá? Óleo de motor de carro, 20W50, 20W40, quanto mais grosso, 20W40 é mais grosso que o 20W50. Se já tiver mais folga, você pode usar um pouquinho mais grosso, tá? Aí tem também a lubrificação dos diferenciais, que são as partes plásticas. A lubrificação dos diferenciais, você não pode lubrificar com óleo de motor, com óleo à base de petróleo, tá? Você vai lubrificar ou com vaselina, ou você vai lubrificar com graxa para impressora, que seria o mais adequado. Você encontra nas lojas de informática, tá? Pião e coroa não há necessidade de lubrificar, tá ok? Mesmo que seja de aço. Você pode até lubrificar, mas não há necessidade. E se for um óleo grosso, vai até perder um pouco da potência do carrinho, tá? Ele tem um filme, é chamado filme de óleo. Ele faz com que você deixe aquela folguinha lá, aí você põe um óleo lubrificante, por exemplo, 20W50, 20W40. Ele cria um filme, ele faz com que a engrenagem não encoste na outra, isso acaba pesando um pouco mais. É melhor para a engrenagem, mas acaba pesando um pouco mais, aí fica a seu critério, tá ok? Resfriamento, adaptar um cooler. Adaptar um cooler ou no ESC ou no motor. Você pode adaptar, principalmente nas versões A, o ESC ele esquenta um pouco mais. Então você pode adaptar um cooler bem em cima mesmo do ESC. Esse cooler, a maioria dos coolers você vai encontrar de 5 volts ou de 12 volts. Aí o que acontece? Um de 12 volts você não vai ter bateria para alimentar. Ainda que você alimentasse na bateria original de 7.4, o carrinho vai consumir muita bateria e não vai haver um desempenho do cooler, né, da ventoinha. Aí você pode comprar uma de 5 volts, comprar um CI, que é um circuito integrado, CI de referência 7805, que é 0,5 volts, né, de regulagem. Aí você adapta, põe e liga direto na bateria. Você pode colocar tanto no próprio cooler do motor, como também no ESC, ok? Melhor forma de você lubrificar, de você resfriar. Cleiton e Henrique faz a mesma pergunta, que foi no grupo, nosso colega aí, um abraço para vocês. Minha pergunta é, se o motor 390 aguenta coroa e peão do modelo B no A949? Boa pergunta. Primeiro vamos especificar aqui, ó. Ele perguntou se a gente pode colocar o kit coroa, né? Coroa e peão das versões B no A949. Bem interessante. Aqui não vamos classificar, que ele está perguntando que a gente pode colocar o kit de peão e coroa das versões B na versão A, mas sim no A949, que é da versão A. Mas há uma grande diferença, o A949 tem a rodinha bem pequena. Seria o mais adequado, pode-se dizer assim, seria o mais próximo que a gente pudesse colocar esse kit. O que eu digo é o seguinte, você pode até colocar e fazer testes, mas com certeza você vai ter que colocar um sistema de resfriamento. Você colocando esse kit da versão B no A949A, que não tem ainda a versão B do A, né? A versão B do A949, por conta de que as peças dele são mais frágeis. Então a WL decidiu não fazer ainda. De repente ela vai fazer, mas eu acho que não seria adequado, porque vai quebrar muito. Então colocando no A949, o carrinho não vai conseguir atingir os 70 km da versão B. Porém ele vai andar um pouco mais que o A979.
a 979A é o que mais anda, o que mais tem velocidade devido à roda, eu acho que eu já falei no vídeo aí. Então é o mais próximo, é o carrinho mais propício a você fazer isso. Só que você vai ter que trocar o chassi, se você não tiver ainda o chassi, existe casos que a versão A já vem com o chassi da versão B, aí já seria bem mais fácil de fazer isso. Ou então você fazer um corte embaixo do chassi e retirar a parte que cobra a engrenagem, ou você comprar essa parte da versão B. Mas ainda assim, ele vai esquentar um pouco mais. Ele vai esquentar um pouco mais, com certeza. Vai ter que colocar resfriamento tanto no ESC quanto no motor. Tá ok? Guilherme pergunta: qual auto você tem? Já falei, né? Só que a pergunta é mais uma, né? E tem como colocar um cooler no A949? Sim, tem, da mesma forma que eu expliquei aqui na pergunta do Michael, tá? Pode colocar assim no 949. O 949 deveria ser o que menos esquenta, né? Por conta das rodinhas. Mas você pode colocar, se você achar necessário, você fica muito forte, então. Mas se ele está esquentando muito, eu lhe aconselho verificar se as engrenagens não estão presas, ou se as rodas não estão presas, alguma coisa do tipo, tá bem? Porque não vai esquentar muito não. Aí Carlos pergunta: qual a melhor maneira de isolar as engrenagens do motor para não entrar sujeira? Então, no vídeo sobre engrenagem eu expliquei, tá, Carlos e galera aí que quer fazer esse sistema de vedação. Seria com a graxa, realmente. Você colocaria a graxa, umas pecinhas lá onde vai fechar a coroa e o peão, tá ok? Então, para não me alongar muito, vou concluir esse vídeo e vou fazer logo um outro respondendo as perguntas também, porque ficou ainda perguntas sem responder, tá ok? Um abraço para vocês, não se esqueça aí de deixar seu like se você gostou do vídeo e compartilhe também com seus amigos aí, isso ajuda muito o canal da gente, tá ok? Um abraço para vocês, fica na paz, tchau, tchau, valeu!